Tenho aqui 200 gramas de abobrinha que eu já cortei em banoise. Dê uma olhadinha no vídeo como cortar legumes e verduras. E você verá como cortar. Se você não quiser cortar em banoise, você pode cortar em julienne, em tirinhas. Ou então você pode passar na mandolina, você pode cortar em rodelinhas, é a seu gosto. Tenho aqui uma frigideira, já está quente, porque eu vou primeiro dar uma leve dourada nessa abobrinha. O que eu quero fazer com isso? Eu quero reduzir um pouco da água, porque a abobrinha tem muita água. Agora, você também pode fazer uma abobrinha refogada. E aí você já parte com a abobrinha já estando refogada. Vou colocar aqui um fio bem generoso de azeite, não tem necessidade de colocar muito azeite. E vou colocar os cubinhos da abobrinha. Essa operação aqui não é demorada. Vou espalhar bem aqui os pedacinhos. Eu só quero dar uma secada realmente na abobrinha. Como vocês podem reparar, ela já reduziu de volume, a quantidade que tinha já é bem menor. Perdeu aquele branco característico da abobrinha crua. A água evaporou e o que eu queria eu consegui aqui, que seria uma abobrinha mais seca. Agora eu vou transferir novamente para essa vasilha aqui e vou aguardar que ela esfrie um pouco para poder então a gente fazer a massa, porque senão não vai dar certo a nossa massa com ela quente. Então eu preciso aguardar que ela esfrie um pouco. A sugestão de massa que eu vou dar será a seguinte: eu vou colocar um ovo aqui e eu tenho 2 colheres de sopa de iogurte grego caseiro. Agora, se você não quiser usar o iogurte grego, você pode usar maionese, creme de leite, creme de ricota. Fique a gosto. Vou fazer um barulhinho para incorporar bem aqui. E eu já vou aproveitar e adicionar alguns temperos. Eu tenho aqui alho em pó. Se você tiver feito a abobrinha refogada e tiver usado alho e cebola, você não precisa usar o alho em pó. Como eu não usei nenhum tempero no refogado, eu agora vou colocar. Eu tenho aqui uma medida de meia colher de chá, vou colocar 2 medidas, ou seja, 1 colher de alho em pó. Vou colocar então agora a cebola. A cebola eu vou botar 2 vezes a quantidade do alho, ou seja, 4 medidas dessa daqui. O outro tempero que eu vou usar vai ser noz moscada. A minha dica para você é a seguinte: sempre compre a noz moscada a noz, porque assim você rala a quantidade que você quer e garante que o que você está comprando é noz moscada mesmo. Porque hoje em dia, às vezes, pode acontecer de no saquinho que você está comprando a noz moscada não ter só noz moscada ralada dentro do saquinho. Na faculdade, um professor meu me contou uma história que eu fiquei impressionada. Ele me falou o seguinte: sempre que comprar pimenta do reino, compre a pimenta do reino em grão e moa ou amasse em casa, porque às vezes as pessoas colocam semente de mamão desidratada para aumentar o volume da pimenta do reino. Eu fiquei impressionada, porque há esperto para tudo nesse mundo. Então a minha dica é: compre a noz e rale. Agora, se você não quiser usar noz moscada, você não precisa. A noz moscada ela é bem forte, é só para ela dar mais um toque. Pronto. Vou dar uma incorporada. Gente, já subiu esse perfume de noz moscada, eu adoro. E eu vou aproveitar agora e já vou salgar a minha mistura. Eu vou usar queijo também, então eu não vou colocar sal em demasia, que é para não ficar muito salgado.
mas eu vou usar aqui uma mistura de sal que eu fiz, que é o sal de salsa e cebolinha. Porque no caso de adicionar ervas, se você quiser adicionar ervas frescas, eu dou a dica de você adicionar ervas que tenham alto teor de óleo. No caso, manjericão, orégano, alecrim, sálvia. A salsa e a cebolinha não devem ser utilizadas quando você for aquecer. Elas só devem ser utilizadas no final da preparação, mesmo até para como se fosse uma decoração. Aqui no caso, elas foram desidratadas, então você pode utilizar elas desidratadas aqui sem problemas. Agora eu vou misturar bem novamente e já posso deixar o meu fouet quietinho e adicionar então a abobrinha que já esfriou. Uma das coisas que a Leca falou é que a receita da avó não tinha muita farinha. Então eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para não utilizar muita farinha? Se você quiser usar farinha de trigo, use farinha de trigo branca ou integral. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar polvilho azedo, como também pode ser polvilho doce. O polvilho, ele é feito de mandioca e não tem glúten. Então, uma seguidora nossa, a Emily, que me pediu receitas sem glúten. Emily, olha só, essa torta não vai ter glúten, ou seja, vai ser uma torta bem levinha. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa, não muito cheias. E eu comentei do queijo. Eu não sou mineira, mas eu gosto bem do queijinho. E eu acho que o queijo vai entrar aqui feito uma luva, porque ele vai dar uma elasticidade, um sabor a mais nessa torta. Eu tenho aqui mussarela ralada, mas se você não quiser usar mussarela ralada, você pode usar ricota. Se você não for usar creme de ricota no lugar do iogurte grego, Minas Frescal, você pode usar queijo prato, ou então até se você quiser usar um queijo mais forte, você pode usar um provolone ou mesmo um gorgonzola. A quantidade da exagerada aqui vai ser de 1 xícara. E agora é só misturar bem. Você pode colocar numa forma unitária, mas eu vou usar as minhas forminhas de coração de silicone, que é uma receita sentimental, porque lembra a vozinha da Leca. Então agora é só colocar nas forminhas e vamos lá. Agora é só dividir a massa pelas 2 forminhas. E agora que já foi dividido mais ou menos meio a meio, eu vou preencher todos os espaços e pressionar bem a massa. A Leca também falou que a tortinha da avó era baixinha. A minha eu acho que vai ficar um pouco gordinha. Mas no caso, Leca, se você quiser, é só você colocar num tabuleiro maior e nivelar até que fique mais fininha. Agora é só levar essas belezuras para o forno. Eu vou usar o meu forno elétrico e quando eu voltar eu digo quanto tempo demorou e a temperatura. Lembrando que eu quero que a massa fique firme e também quero que dê uma leve douradinha, porque isso é outra coisa que a Leca falou. Ela falou várias coisas, que ela gostaria que tivesse as bordas meio douradinhas, crocantes. Então, vamos ver se eu consigo atender. Então, daqui a pouco eu volto e a gente vê como é que ficou a torta da avó da Leca. Após 45 minutos a 180 graus no meu forno elétrico, aqui está a tortinha de abobrinha.